E aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 24 do curso de redes neurais. A gente está vendo redes neurais convolucionais utilizando a biblioteca TensorFlow e a API Keras, né, e linguagem de programação Python. E nessa aula a gente vai seguir estudando aí redes neurais convolucionais, agora com o conjunto de dados CIFAR-10, que é um conjunto de dados de imagens com resolução não muito boa, depois a gente vai ver. Daí a dificuldade de fazer uma classificação com a boa acurácia. E são imagens assim de várias coisas. Tem navio, avião, carro, cachorro, gato, enfim, a gente vai ver. É, é isso. Antes de seguir, eu peço a vocês que, se curtirem o conteúdo do Código Fluente, que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários. Passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Eu deixo com vocês aqui esses links de afiliados aqui que eu tenho para vocês se inscreverem e conhecerem a Hosting, DigitalOcean e One.com gratuitamente, né? Aqui tem o link da Digital Innovation com vários cursos bem legais lá de graça, que já fiz alguns. Aqui links de outros canais que eu tenho no YouTube, inclusive aqui o canal do Código Fluente com todas as playlists. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Tem meu GitHub também, se quiser me seguir. Cadê meu GitHub? Tá aqui. E aqui é o link do meu curso de Python na Workover. E vamos lá então. CIFAR é um acrônimo que significa Canadian Institute for Advanced Research, Instituto Canadense de Pesquisa Avançada. E o conjunto de dados CIFAR-10 foi desenvolvido junto com o conjunto de dados CIFAR-100 por pesquisadores do Instituto CIFAR. O conjunto de dados é composto por 60 mil fotografias coloridas de 32 por 32 pixels de objetos de 10 classes, como sapos, pássaros, gatos, navios, aviões, etc. Então aqui estão as classes, ó, airplane, avião, né, automobile, automóvel, bird, pássaro, cat, gato, deer, veado, dog, frog, horse, sheep e truck. São as 10 classes. Essas imagens são muito pequenas, muito menores do que uma fotografia típica, e o conjunto de dados foi planejado para pesquisa de visão computacional. O CIFAR-10 é um conjunto de dados bem conhecido e amplamente utilizado para referência na medição de algoritmos de visão computacional no campo de aprendizado de máquina. O problema está resolvido. É relativamente simples alcançar uma precisão de classificação de 80%. O melhor desempenho no problema é alcançado por redes neurais convolucionais com uma precisão de classificação pouco acima de 90% no conjunto de dados de teste. VGG, Visual Geometry Group. Usaremos o VGG, que é uma arquitetura padrão de rede neural convolucional profunda com várias camadas. O profundo se refere ao número de camadas, com VGG 16 com 16 camadas ou VGG 19 com 19 camadas convolucionais. A arquitetura VGG é a base inovadora dos modelos de reconhecimento de objetos. Desenvolvido como uma rede neural profunda, o VGG também supera as linhas base ou baselines em muitas tarefas e conjuntos de dados além do ImageNet. Além disso, é uma das arquiteturas de reconhecimento de imagem mais populares. Nesse primeiro exemplo, vamos usar a arquitetura VGG1. Depois vamos deixar nossa rede mais profunda, com mais camadas, e vamos testar com VGG2 e também com VGG3, né? Acrescentando mais camadas, né? Mais blocos. Por último, no exemplo final, com maior precisão, né? Que vai ter uma maior precisão, a gente vai utilizar o Batch Normalization. A gente vai ver isso lá no notebook. A normalização em lotes, que é o Batch Normalization, é uma técnica para treinar redes neurais muito profundas que padroniza as entradas de uma camada para cada mini-lote. Isso tem o efeito de estabilizar o processo de aprendizagem e reduzir drasticamente o número de períodos de treinamentos necessários para treinar redes profundas, acelerando esse processo. Para compensar essa aceleração, podemos aumentar a regularização, alterando o dropout de um padrão fixo para um padrão crescente. Isso a gente vai ver lá na hora de montar as camadas da rede, tá? Então é isso, partiu o notebook. Só clicar aqui que vocês vão cair no notebook dessa aula.
Aqui o notebook, aqui mostrando o Cifar 10, né? As imagens do Cifar 10 para classificação. Aqui a gente tem as importações. Eu não vou rodar tudo porque demora muito, tá? Como eu já rodei, eu vou até... Deixa eu só ver lá embaixo. Pera aí. Tá beleza. Não vou rodar não, porque demora muito. Então só vou passar com vocês aí. Vou rodar só os que não demoram muito tempo aqui, ó. Os imports. Isso aqui também não vou rodar agora. Isso aqui é para o TensorBoard poder funcionar, né? Que a gente tá baixando ele zipado, né? Fazendo a instalação, enfim. Depois a gente define aqui uma pasta para ele salvar o log do treinamento da rede, né? Isso aqui tudo para poder montar esses gráficos aqui embaixo. Exatamente como o notebook, os notebooks anteriores, só que como eu coloquei tudo, os vários códigos no mesmo notebook, né? Quando eu rodava a segunda rede, né, que eu modificava a rede e rodava de novo, ele não estava funcionando aqui, né? Não estava imprimindo lá esses gráficos aqui através dos logs. Então eu preferi deixar em notebooks separados, né? Então o VGG1 é esse notebook aqui dessa aula, e aí eu vou deixar tudo aqui para vocês poderem rodar e poder funcionar aqui o TensorBoard, imprimir o gráfico e tudo mais, tá? Eu estou rodando com 40 épocas aqui, ó, que eu defini aqui. Se vocês quiserem testar, tipo, com 100 épocas, vocês podem aumentar aí a quantidade de épocas. Como demora muito, eu testei com 40 e aqui deu essa acurácia aqui, ó, de 66% aqui, ó. Né? Lembrando que é sempre com os dados de teste, né? Você vê aqui a diferença, ó. A linha azul aqui, ó, é a dos dados de validação. E as dos dados de treino, ó, ele continua acertando cada vez mais. Agora, com os dados de validação, a rede aprende, vai melhorando e tal, mas chega num momento aqui, ó, mais ou menos aqui quando chega entre 15 e 20 épocas, ele estabiliza e até dá uma caída aqui, ó, de desempenho, né? A linha azul é a que a gente precisa considerar porque é em cima dos dados que ele não conhece, né? São os dados de validação. Aqui são os dados que ele treinou, então claro que ele vai ter uma performance melhor. E aqui são as perdas, né? Você vê que ele vem diminuindo aqui, né, a perda no de validação, mas depois, ó, começa a aumentar de novo, ó, a perda, tá vendo? Depois aqui, ó, de 20 épocas. Então, para que funcione o TensorBoard, eu preferi deixar cada aula em um notebook diferente, né? Cada rede em um notebook diferente. Então aqui a gente vai ter essa rede aqui, que eu estou definindo aqui o modelo com o VGG1, né? Que é esse modelo aqui. Aí na próxima aula a gente vai fazer com VGG2, aí a gente vai ter mais camadas aqui, dentro disso aqui, da definição do modelo. Depois o VGG3, que a gente vai inserir mais camadas, e para treinar, claro que demora mais, e ele vai melhorando um pouco a accuracy, né, a precisão do modelo. E por fim, como eu falei, a gente vai fazer um modelo com mais camadas e com batch normalization e tudo mais, como eu já falei. E aí, rodando aqui, ele conseguiu uma accuracy de 91%. Sempre pode variar um pouco, né? Então você pode rodar aí várias vezes para pegar uma média do que o modelo está conseguindo prever, classificar corretamente. Então beleza, aqui o TensorBoard, né, aqui para baixar ele e instalar. Aqui a gente define onde é que vai ser colocado o log, que são os dados durante o treinamento, esses dados aqui, ó, das épocas, para poder plotar aquele gráfico lá que eu mostrei. Então tudo isso aqui é referente ao TensorBoard, que já estava nos notebooks anteriores, só copiei e repeti aqui, né, os mesmos
Até os textos aqui eu coloquei igual. Então a gente vai salvar o log aqui nessa pasta aqui, /log. E aí a gente começa carregando, a gente cria essa função load dataset para carregar os dados. Vou mostrar aqui, ó, a função aqui. E essa função, ó, ela usa o one-hot encode, transformando aqui para categórico, o que a gente precisa prever. Tá vendo? Tanto o ytrain como o teste, o y-teste, né? O teste y e o train y, aqui está invertido. Então a gente está transformando o que a gente quer prever, em vez de ter o nome, né, airplane, automobile, a gente está transformando em dados categóricos, fazendo o one-hot. E o one-hot aqui a gente já falou sobre, aqui eu coloquei mais uma ilustração aqui para lembrar. Então, por exemplo, ó, sabemos que existem 10 classes e que as classes são representadas como inteiros únicos, né, que vai representar aqui no caso um índice aqui de um array, por exemplo. Se ele cair nessa posição aqui, essa é a posição do dog, que é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Significa que essa imagem, né, é um cachorro. E aí você vê que tem um 1 aqui, para representar que nessa posição tem 1, no restante é 0. Né? Então o one-hot ele funciona dessa forma. Podemos, portanto, usar uma codificação one-hot para o elemento de classe de cada amostra, transformando o inteiro em um vetor binário de 10 elementos com 1 para o índice do valor da classe. No caso aqui, ó, índice no valor da classe dog, né? 1, né, no índice, né, do vetor que é referente à classe dog. Bom, relembrado isso, né, como é que o one-hot funciona, aqui a gente só define a função, mas aí a gente tem que chamar ela, e a gente chama ela aqui, ó. E aí o que ela retorna é isso daqui, train x, train y, teste x, teste y, porque essa base a gente está pegando desse link aqui. E aí ele baixa, né, e ela já vem toda divididinha, certinho aqui, né. E aí ele já vai retornar certinho aqui, a base dividida aqui para o train x, train y, teste x, teste y, né, chamando essa função que a gente definiu aqui em cima. E ao mesmo tempo essa função ela faz o one-hot encode aqui, ó, da variável, das classes, né, que a gente quer prever. Aqui é só para imprimir aqui algumas imagens aqui, ó, 32 por 32 pixels. A gente tem 5.000 registros no conjunto de treino, 10.000 no de teste. Métrica de teste para avaliação de modelo. O conjunto de dados CIFAR10 pode ser um ponto de partida útil para desenvolver e praticar uma metodologia para resolver problemas de classificação de imagens usando redes neurais convolucionais. Em vez de revisar a literatura sobre modelos de bom desempenho no conjunto de dados, podemos desenvolver um novo modelo do zero. O conjunto de dados já possui uma separação para treinamento e teste bem definido, usaremos essa separação já pronta. Uma alternativa pode ser realizar a validação cruzada, K-fold. Esse K-fold aqui é um bold, né, um negrito. Tinha ficado errado. K-fold com K igual a 5 ou K igual a 10. Isso é desejável se houver recursos suficientes. Nesse caso, e no interesse de garantir que os exemplos nesse tutorial sejam executados em um tempo razoável, não usaremos validação cruzada K-fold. O design do teste é modular e podemos desenvolver uma função separada para cada peça. Isso permite que um determinado aspecto do teste seja modificado ou trocado. Se desejarmos, isso aqui eu acho que eu vou até tirar, porque isso aqui está complicando mais do que ajudando. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, deixar assim. Isso aqui é só para justificar o porquê da gente não estar utilizando aqui o K-fold.
Eles são o carregamento do conjunto de dados, a preparação do conjunto de dados, a definição do modelo, a avaliação do modelo e a apresentação dos resultados. Prepare os dados dos pixels. Sabemos que os valores dos pixels para cada imagem no conjunto de dados são inteiros sem sinal, no intervalo entre sem cor e com cor total, né? De 0 a 255 quando a cor está totalmente cheia. Não sabemos a melhor maneira de dimensionar os valores de cada pixel para modelagem, mas sabemos que algum dimensionamento será necessário. Um bom ponto de partida é normalizar os valores dos pixels, como já fizemos no exemplo anterior. Então, redimensione-os para o intervalo entre 0 e 1. Ao invés de ficar entre 0 e 255, a gente normaliza. E aí, quando o pixel tiver com cor total, ele vai estar com 1 e não com 255. Né? Para isso, primeiro vamos fazer a conversão do tipo de dados de inteiros sem sinal em flutuantes e, em seguida, a divisão dos valores de cada pixel pelo valor máximo. A função prep_pixels, na célula abaixo, implementa esses comportamentos e é fornecida com os valores de pixel para o conjunto de dados de treino. Aqui está errado porque foi erro de tradução. Treino e teste, que precisarão ser dimensionados. Vou rodar aqui. Beleza. E agora a gente vai fazer o nosso baseline. Agora podemos investigar um modelo base para o conjunto de dados CIFAR10. Um baseline estabelecerá um desempenho do modelo mínimo com o qual todos os nossos outros modelos podem ser comparados, bem como uma arquitetura de modelo que podemos usar como base de estudo e melhoria. Então, a gente vai utilizar a arquitetura VGG, né? Vamos começar com o modelo mais simples. E aqui está falando do VGG. A arquitetura envolve o empilhamento de camadas convolucionais com pequenos filtros 3x3, seguidos de camadas de agrupamento. Vou voltar aqui, no post, né? Mais ou menos isso daqui. Ó, essas camadas formam um bloco, e esses blocos podem ser repetidos, onde o número de filtros em cada bloco é aumentado com a profundidade da rede, né? Com a profundidade da rede. Como 32, 64, 128, 256. Quando a gente fizer com VGG2, vai ficar mais fácil de ver, porque aqui a gente está fazendo com um bloco só, né? O preenchimento é usado nas camadas convolucionais para garantir que a altura e a largura dos mapas de recursos de saída correspondam às entradas. Podemos explorar essa arquitetura no problema CIFAR10 e comparar um modelo com essa arquitetura com 1, 2, 3 blocos, que é o que a gente vai fazer. Nessa aula a gente está fazendo com um bloco só. Na próxima com 2, depois com 3. E depois a gente vai fazer o modelo, como eu falei aqui no post, né, utilizando Batch Normalization e tal. E esse modelo final a gente vai conseguir mais ou menos 91% de precisão. Mas isso vai ser mais na frente. Nessa aula a gente está vendo só essa arquitetura de um bloco só, VGG. E está aqui ela. A gente está importando aqui o sequential, né, que a gente está utilizando aqui, ó. Que eu defini o modelo. Aí eu tenho que chamar aqui a define model para jogar aqui o retorno dela, que é esse modelo que a gente definiu aqui, para essa variável model. E aqui, se eu clicar, eu vou treinar, e aí são 40 épocas, e aí vai demorar muito tempo, eu nem vou clicar, isso aqui eu já rodei antes, e a gente viu aqui, ó, a precisão deu 66%, e depois você vai rodar essa célula aqui, ele vai imprimir aqui a precisão, e depois essa célula, para ele imprimir, através dos logs aqui do treinamento da rede, esses gráficos aqui, né? Nota, seus resultados podem variar devido à natureza estocástica do algoritmo ou procedimento de avaliação, ou diferenças na precisão numérica.
Considere executar o exemplo algumas vezes e compare o resultado médio. Nesse caso, podemos ver que o modelo atingiu uma precisão de classificação pouco inferior a 70%. É isso, eu fico por aqui. Na próxima a gente vai ver então a arquitetura VGG2. Eu vou criar um outro notebook que basicamente vai ser a mesma coisa desse, né, com esses imports, com a instalação do ngrok, né, de criar a pastinha de log para poder ele treinar a rede, depois ter acesso aos dados para plotar os gráficos e tudo. E aí eu devo tirar... acho que eu vou deixar inclusive isso daqui também. O que vai mudar de fato no notebook da próxima aula é só isso daqui, ó. É só essa parte aqui do modelo. Ao invés de fazer de um bloco só, vocês vão ver que vão entrar outras camadas aqui, né? A gente vai inserir aqui um outro bloco de camadas que vai compor esse modelo, né? Vai aumentar o número de camadas, vai demorar também o tempo de treinamento, vai demorar mais ainda, né? Porque a gente está acrescentando camadas. No VGG3 mais ainda, né? Porque a gente está acrescentando ainda mais camadas. E é isso. Então, basicamente, o que vai mudar desse notebook dessa aula para o da próxima é essa célula aqui. Mas eu estou priorizando deixar tudo separado em função, como eu já falei no início dessa aula, em função do ngrok. Porque no notebook das aulas passadas, eu misturei vários modelos, né? A gente criou vários tipos, né, de modelos no mesmo notebook. E na hora de plotar, deu problema, né? Porque a gente está utilizando a mesma pasta para salvar e acabou dando problema. E aí por isso eu estou preferindo salvar em pastas, aliás, salvar em notebooks separados para poder manter aqui sempre na pasta de log cada notebook. Então é isso, na próxima aula o notebook vai ser exatamente esse, com a modificação nessa célula aqui de definição do modelo, onde a gente vai inserir mais camadas e vai fazer a arquitetura do VGG2, tá? Se tiverem curtido, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar o joinha, façam doações, ó, tem esse link aqui para doações. Acho que é isso. Se inscreva aqui por esses canais de afiliados que eu deixo, né? Canais não, links de afiliados, né? Da Hosting Digital Ocean e One.com. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.